Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amados, é dentro de uma das epístolas, dentro de uma das cartas de Paulo. Primeiro a Tessalonicenses 2 em diante. Eu gosto muito de falar sobre o que Paulo escreveu, porque Paulo, na verdade, foi o apóstolo que mais escreveu, nas epístolas, e aí dentro do Novo Testamento, para quem não tem muito conhecimento do que eu estou falando. Bom, mas antes que eu comece a falar, se você não conhece este canal, gostaria de pedir para você, entre neste canal, se inscreva, desde já eu agradeço. Toca no sininho de notificações, o YouTube vai estar lembrando você dos novos vídeos, quase todos os dias um vídeo novo, são mais de 400 para vocês. No rodapé, o que você achou? Nos comentários, deixe ali de repente algo que você não sabia e gostaria de saber. Eu vou pesquisar e trago com muito carinho para vocês, ok? Vamos lá rapidamente, 1 Tessalonicenses 2. Bom, eu já quero deixar para vocês aqui o subtítulo. O subtítulo é importante. Seria o apóstolo Paulo, fazedor de tendas. O apóstolo Paulo, o fazedor de tendas, tá bom? Vamos lá comigo? E dentro disso também eu quero deixar fazendo uma comparação com os dias de hoje, tá bom? Então, com relação a pastor profissão, tá? Também faz parte do meu subtítulo, pastor profissão, ok? Vamos lá? Porque vós mesmos, irmãos, sabeis muito bem que a nossa entrada aí convosco, no bairro de vocês, na cidade de vocês, não foi vã. O objetivo e o propósito que Paulo estava chegando ali naquela cidade de Tessalônica não era em vão, havia realmente um propósito, tá certo? No caso aqui, ele estava levando a palavra de Deus, pregando e ensinando as boas novas, nas poucas cartas ali que haviam, porque eles estavam escrevendo ainda, estavam aí fazendo esse trabalho de escrita. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Eles já estavam passando por dificuldades na cidade de Filipos, tá? Então os apóstolos aqui, os discípulos, eles tinham essa incumbência de que eles deveriam levar a palavra de Deus, o evangelho, a qualquer custo, ainda que custasse a própria vida. Não é o que vemos hoje. Hoje nós vemos aí os títulos, Apenas títulos de apóstolos, bispos, reverendos, pastores, mas são só títulos. Porque se nós formos olhar aqui nas epístolas de Paulo, aí nós vemos de fato o que é um apóstolo, o que é um reverendo, o que é um pastor, beleza? Vamos lá. Porque a nossa exortação não foi com engano, e nem com imundícia, e nem com fraudulência. Será que nós podemos falar hoje a respeito de algum desses pastores, a mesma coisa que está aqui em comparação a Paulo? Será que esses pastores, esses líderes, têm se espelhado, pelo menos em Paulo? Eu não vou dizer nem em Jesus Cristo. Eu não vou nem em Jesus Cristo, porque tem gente que fala, mas está falando de Jesus. Tá bom, então vamos falar de Paulo. Tá bem? Então vamos lá. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho não fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova nossos corações. Então Paulo diz o seguinte, nós não fomos chamados e nem titulados por homens. Nós fomos aprovados por Deus, foi Deus quem nos chamou para esse grande ministério, e foi confiado a nós falarmos não para agradar aos homens, mas para agradar aquele que nos chamou, aquele que nos alistou na batalha, nesse combate. Então será que podíamos comparar hoje esses títulos desses homens de hoje em dia com Paulo? Vamos lá. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Será que não usam hoje? Desse 171? Nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha.
O que mais tem hoje são pregadores, são ensinadores, esses coaching, gente gulosa, gente avarenta, gente que tem as pessoas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. Nós somos medidos por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. Eu já quero adiantar, eu não faço parte mais do sistema. Já faz muitos anos, mas agora oficialmente eu não faço mais parte de nenhuma religião, de nenhuma denominação, de nenhuma instituição. Eu só congrego em o nome do Senhor Jesus, junto com todos os meus irmãos, espalhados por todo o mundo, a começar pela minha família. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outro, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Aqui ele está dizendo que não buscamos glória para nós não somos o foco. Os holofotes não têm que estar voltados para nós, porque nós somos servos. Então nós, como apóstolos, ele estava dizendo aqui, como apóstolos de Cristo, não apóstolo de denominação, não apóstolo de religião. Então ele não queria ser pesado. A palavra ser pesado aqui, ele não queria servir de tropeço. Pesado aqui é colocar encargos sobre pessoas, é ficar massacrando, botando medo, coagindo. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Ele chegou com as palavras dizendo: olha, é assim, 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 assim. Ó, é assim, 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 assim. Como uma mãe ensina os seus filhos. Mas a mãe que ensina os seus filhos falando, também ensina os seus filhos com um chicotinho. Vamos lá. Assim nós, sendo vós tão aperfeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias vidas. Porquanto nos ereis muito queridos. Eles se davam, eles se doavam. A vida já não era mais deles, mas eles doavam ao próximo, tá certo? E por isso eram benquistos nesta comunidade, ao qual ele está aqui trazendo a palavra. Mas sempre numa comunidade nós temos aí as ovelhas e temos também os bodes, né? Por bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e a nossa fadiga, pois trabalhamos dia e noite para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregando o Evangelho de Deus. Interessante, Paulo era fazedor de tendas. Lembra que eu disse no início? Paulo, o apóstolo Paulo, era um fazedor de tendas, ele tinha profissão. Agora tem um pessoal aí que dizem ser pastores de denominações, que não são pastores de Cristo, em sua maioria, 99,9%, tá? Eu não quero ser muito chato, que se intitulam e querem tudo da ovelha. Eles sugam literalmente o povo. E aqui Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu trabalho dia e noite, sou fazedor de tendas, tenho uma pessoa que me auxilia para me ajudar no fazer das tendas, para não ser pesado, para não pegar de vocês, ó, para não ficar retirando ou tirando de vocês, ó, o money, para não ficar sugando. Ó, vós e Deus sois testemunha de quão santa e justa e irrepreensível ouvemos ter para convosco quando vocês creram. Ó, quando nós fomos pregar o Evangelho para vocês aqui, nós não fomos pedindo dinheiro, nós não fomos com campanhas, quebra de maldição, conversinha 171, não. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele foi brando, trazendo o Evangelho na sua simplicidade, sem necessidade desses shows pirotécnicos, ok? Assim como bem sabeis, de modo que exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pais a filhos. Então aqui ele trazia uma palavra de exortação, aquela palavra dura, mas de pai para filho. Ele também trazia uma palavra de consolo, que seriam as promessas a todos aqueles que obedecessem a Deus. E ele também trazia uma palavra que fazia parte da sua vida,
a vida do apóstolo Paulo, depois da conversão, era o próprio evangelho caminhando. Era o evangelho caminhando. Aonde ele fosse e quisesse ir, o testemunho dele era o evangelho caminhando. O evangelho vivo. Para que vós conduzeis dignamente para Deus, que vos chamam para o seu reino. Então ele trazia isso, conduzindo as pessoas de forma digna, sem escândalo, como nós temos visto e ouvido nas notícias e com nossos próprios olhos testemunhamos da pouca vergonha nesse meio evangélico gospel, ou seja, qual seja o nome, ou qual seja o que for o nome que se dá. Tá? Então, o reino de Deus ele deve ser levado, deve ser conduzido dessa forma, biblicamente. Eu vou fazer aqui as palavras do mestre, vou fazer as palavras aqui do Messias. Mateus 10:8. De graça recebei, de graça dai. Para que não dê escândalo, para que não dê motivo, para que o caminho de Deus não seja mascarado, para que o caminho do Senhor não seja usurpado. Tá? Então, por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido nós a palavra da pregação de Deus, recebeste não como homens, mas como a verdade, como a palavra de Deus, que opera em vós a todo aquele que acredita. Era muito simples, a palavra que ele trazia era muito simples. Não é o que vemos hoje, esta enrolação. O que nós vemos hoje, a pregação de hoje, atualmente, contemporaneamente, é uma enrolação. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que está na Judéia, que estão em Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, ou mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Aqui ele está falando o seguinte, que essas igrejas sem placa e sem denominação, elas estavam espalhadas aí por toda a Judéia, por toda a cidadela, por todos os municípios. Você está entendendo? A igreja do Senhor Jesus, ela não tem placa, não tem nome, não é denominação, não é instituição, não é religião, são pessoas. Se separado nós somos membros, juntos nós somos o corpo e Cristo é a cabeça, é o nosso pastor verdadeiro. O único pastor que dá vida e deu pelas ovelhas. Entenda isso de vez por todas. Os quais também mataram o Senhor Jesus e seus próprios profetas, falando a respeito do judeu. Os líderes judaicos, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os líderes políticos e religiosos daquela época que mataram Jesus. Os quais também mataram o Senhor e seus profetas. E tem nos perseguido, não agradam de Deus, são contrários a tudo que a gente tem falado. Então, o apóstolo está dizendo o seguinte, o mesmo que eu fiz um tempo atrás perseguindo as pessoas, hoje estão fazendo para comigo. Porque eu deixei o sistema, Paulo deixou o sistema religioso. E aí, a partir de então, ele foi perseguido até a sua morte. E vocês sabem que a maioria, ou todos, pelo menos que eu tenho sabido, segundo os historiadores e teólogos, que todos eles tiveram mortes horríveis, cerrado ao meio, degolado, esquartejado, enfim, aí vai, tá bom? Então, eles nos impedem, eles tentam nos impedir que levemos aos gentios a palavra de salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, para que a ira de Deus caia sobre eles até o fim. Então essas pessoas que impedem o caminho do Senhor, essas pessoas que impedem o caminho de Deus, ou que tentam impedir, os seus dias estão contados, e elas não terão o reino de Deus, não terão o reino de Deus. Porém nós, irmãos, sendo privados de tanta coisa, hoje os líderes não são privados de nada, porque eles têm de tudo, eles são sugadores, 171, eles têm de tudo, são gente rica, é Laodiceia, são os líderes de Laodiceia, pobres, cego, nu. E tem outra tradição que fala assim, malditos. Então, já no final, por isso bem quisermos, ó irmãos, termos convosco
Estamos aí tentando e levando a palavra a todos vocês. E ainda assim, Satanás tentou nos impedir. Era uma luta, né, irmãos? É a luta corporal, a luta dos patrícios, dos irmãozinhos denominacionais, dos irmãos da fé, que estavam perseguindo também Paulo, e ainda além disso, Satanás. E logo mais aí adiante, falando a respeito do espinho na carne, coisa que eu já tenho no canal, não vou falar agora. Então esse meu vídeo, essa parte que eu estou fazendo aqui, encerro agora, só querendo dizer e dizendo já de que Paulo era fazedor de tenda, e Paulo era uma pessoa que não se compara a nenhum dos pregadores de hoje. Então, se você perguntar para mim, qual o pregador que você tem para poder falar? Apóstolo Paulo é o pregador para falar. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. Shalom, shalom Adonai, a paz de Cristo esteja em vossos corações e até o próximo vídeo.